Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você e para Carol aqui nos visitando no estúdio. Boa noite para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera, boa noite. Temos a foto, né, Vera? Não só no YouTube agora, mas teremos a foto presencial de toda a equipe, logo mais nas redes sociais. Temos que fazer, né? Temos que fazer. Vamos começar o Viva Voz de hoje falando do PL da Anistia. A Samantha Klein em Brasília tem mais informações. Ela que acompanha a coleta das assinaturas para que o projeto tramite em urgência, né, em regime de urgência. Muito boa noite, Samantha. Muito boa noite, Débora, Carol e Vera. Olha, o PL da Anistia segue avançando em assinaturas e, segundo o líder do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado Sóstenes Cavalcante, faltam menos de 5 assinaturas para protocolar o requerimento de urgência ao texto. O ex-presidente Bolsonaro está envolvido de forma direta nessa articulação para obter o apoio de partidos do centro e do centrão que fazem parte da base de apoio do governo Lula. Mesmo com a rejeição da maioria da população, segundo o levantamento feito pelo Datafolha há poucos dias, o requerimento está bem perto das 257 assinaturas necessárias, obrigatórias para tramitar em regime de urgência sem passar pelas comissões. E é tão claro que realmente eles estão próximos que o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, está conversando agora com a imprensa. Ele disse que já viu essa lista, que é mantida em segredo pelo bloco mais bolsonarista. Ele afirmou que quem tem cargo no governo não deveria assinar esse projeto. Ele questiona justamente o fato de parlamentares de partidos como União Brasil, PP, PSD terem dado assinaturas à proposta. Lindbergh também disse que sabe quem são esses parlamentares, e ele disse entender que os partidos que compõem a base nunca vão dar o total de votos para os projetos do governo. Mas ele ainda disse assim, a coisa não pode ficar tão solta dessa forma. Com vocês. Samantha, boa noite para você. Me diz uma coisa, nessa pressão pela tramitação do projeto em regime de urgência, o presidente da Câmara, Hugo Motta, teve ontem com o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? O que a gente já sabe a respeito desse encontro? Pois é, inclusive o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, ele está envolvido de forma direta nessa articulação. E ontem o presidente Hugo Motta se encontrou com Bolsonaro, isso fora da agenda, claro, durante a tarde, justamente para tratar desse projeto que trata da anistia aos envolvidos naqueles ataques do 8 de janeiro. Bolsonaro não deu detalhes desse encontro com Motta, mas ele falou sobre isso ao blog do Magno. Ele afirmou que teve uma conversa, então, sobre esse caso, que justamente ainda segundo Bolsonaro, Hugo Motta disse que vai protocolar o tema em debate junto aos demais líderes se o PL conseguir as assinaturas mínimas para a urgência. Ainda que Hugo Motta esteja nos bastidores negando que queira pautar esse projeto, segundo Bolsonaro, ele deu aval caso haja as 257 assinaturas. Vamos ouvir. Desde quando, em campanha, ele falou que, quando falaram sobre a anistia na campanha, que ele se elegeu lá 1º de fevereiro, ele falou, a maioria dos líderes querendo priorizar alguma pauta, nós vamos atender a maioria. Ele não participa da votação, tanto é que o voto dele é pela abstenção. Agora, não precisa lembrá-lo disso aí. Ele sabe muito bem o que está acontecendo. Se a gente conseguir a assinatura, ele vai botar em votação, tenho certeza disso. Bom, além de beneficiar aqueles envolvidos nos ataques de 8 de janeiro, o PL da anistia também pode beneficiar o próprio ex-presidente, que é réu por tentativa de golpe de Estado.
Mota vinha dizendo aí nos bastidores, a pessoas próximas, que não quer pautar esse assunto. Ele já disse publicamente que essa não é uma prioridade nacional e que o Brasil tem outros temas, mas a questão é que a pressão ela continua. A diferença é que o tom agora ficou um pouco mais ameno, porque os integrantes do PL estavam com um discurso muito agressivo e o próprio Bolsonaro fez esse pedido para que a interlocução seja um pouco mais suave, digamos assim, que se trate mais de convencimento do que na agressividade. E segundo interlocutores, Mota está tentando uma solução negociada para essa questão envolvendo até o executivo e o judiciário, mas teria se comprometido mesmo a levar o debate de urgência ao colégio de líderes se o partido conseguir essas 257 assinaturas, e eles realmente estão bastante próximos. Vera. Obrigada, Samantha, pelas suas informações. Pois é, meninas, o Hugo Mota pretendia evitar justamente o que está acontecendo, né? Que o mandato dele à frente da presidência da Câmara fosse capturado, engolfado por esse assunto e que só se discutisse esse tema. Isso acabou acontecendo porque os bolsonaristas não desistem dessa ideia de levar esse projeto à pauta, mesmo com as evidências de que isso está longe das prioridades nacionais, mais ainda, diante da evidência de que isso não tem sequer o apoio da maioria da sociedade. Sucessivas pesquisas estão mostrando que esse assunto não conta com uma unanimidade, que não é assim ponto pacífico, nem mesmo entre aqueles que até apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas que não acham que quem foi lá e fez o que fez em 8 de janeiro deveria ter uma anistia ampla, geral e irrestrita. Não tem esse clamor da sociedade. Por isso, mesmo eles tendo tentado forçar a barra e mostrar que, olha, todos os condenados são senhorinhas ou são mulheres, e depois o Supremo veio com as estatísticas mostrando que é a minoria que está nesses grupos aí de mulheres e de pessoas idosas. Então, os bolsonaristas vão insistir nisso. Ele provavelmente se comprometeu com isso quando precisou dos votos do PL e agora está nessa sinuca de bico, né? E aí fica muito claro também que para o Bolsonaro não interessa essa solução negociada, né, gente, de reduzir pena no Supremo, porque ele quer ser beneficiado pela anistia. Reduzir pena das senhorinhas não resolve a vida do Bolsonaro, né? Deu uma declaração hoje, inclusive, num almoço fechado, né, com advogados, dizendo exatamente isso, que o que interessaria seria a anistia ampla e restrita. Exato, mas olha, nem para o caso dos condenados do 8 de janeiro e nem para o caso dos prováveis futuros condenados por tentativa de golpe ainda na vigência do governo Bolsonaro, existe uma clareza de se é possível você aprovar, seja anistia, seja indulto, seja perdão, algum tipo de perdão presidencial. Por quê? Porque no julgamento recente do caso do deputado Daniel Silveira, em vários votos, inclusive no voto do ministro Alexandre de Moraes, ficou constando que para alguns crimes não cabe esse tipo de perdão, e entre os crimes que não seriam passíveis de obter algum tipo de anistia ou indulto ou graça, estaria justamente a tentativa de suprimir a democracia. Então, é o tipo de coisa que pode levar a esse gasto de energia. Todo dia, gente, faltam 4, faltam 5, faltam 2, faltam 3 assinaturas, e ainda que aprovado, quando chegar lá no Supremo, os ministros podem revogar, dizer que o projeto é inconstitucional, que a lei, até se ela for aprovada, é inconstitucional, e isso ficar ali dito pelo não dito. O que me chama um pouco a atenção nesse debate é uma coisa que a gente vem discutindo aqui no Viva Voz há bastante tempo, que é a dificuldade do governo de pautar as discussões. Para o governo não interessa nem um pouco que o Congresso fique tratando desse assunto. Tem temas mais urgentes e, no entanto, o Lula e os ministros, a Gleisi, etc., ficam como espectadores da pressão bolsonarista para pautar um tema dessa natureza. Então, até a ponto do Hugo Mota ter supostamente chegado a conversar com o Lula se ele próprio não levantaria um indulto, coisa que o presidente não topou, né? E até a posição do Hugo Mota, né, também chama a atenção, porque ele não quer, nem pode, né, bater de frente e fica ali tentando diminuir a temperatura.
fica tentando contemporizar. Só que é um tema em que é impossível você contemporizar. Porque a posição dele anterior era justamente não vou pautar, não é prioridade, isso vai agravar a crise. Diante da gritaria, ele começou a recuar vários graus e agora a gente sabe que ele está nessa sinuca de bico, se sentindo pressionado por entendimentos que ele fez ainda quando era candidato à presidência da Câmara, né? Vamos para o nosso próximo assunto, gente, que é o processo que pode levar à cassação do mandato do deputado Glauber Braga. Ana Carolina Tomé tem informações sobre isso em Brasília. Oi, Ana. Oi, Débora. Após o Conselho de Ética votar pela cassação do deputado Glauber Braga, o parlamentar permanece em greve de fome em protesto à decisão. Segundo a assessoria do deputado, ele permanecerá dormindo no plenário de uma das comissões da Câmara e também toma banho na casa. Nesta quinta-feira, tomou isotônicos e água e, para se acalmar, tem escutado músicas da banda NX0. Ao longo do dia, ele recebeu apoiadores e lideranças religiosas, fizeram um ato no plenário em apoio ao deputado. O deputado, então, segue acompanhado por uma equipe médica e com o amparo da Polícia Legislativa. Por 13 votos a 5, o Conselho de Ética recomendou a cassação de Glauber Braga por ele ter agredido um ativista do MBL em abril do ano passado. Aliados do psolista dizem que a pena foi desproporcional e afirmam que antes ele foi provocado pelo militante. Além disso, lembram que o processo contra o deputado Chiquinho Brazão, acusado de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco, está parado na presidência da Câmara, sendo que já pode ir ao plenário. Para a deputada do PSOL, Sâmia Bonfim, o processo é político e há uma perseguição. Foi um caso que chamou a atenção, mas definitivamente não se trata disso. Se trata de um processo de perseguição. É absolutamente desproporcional a pena da perda do mandato. Afinal de contas, nós temos parlamentares aqui, um deles, Chiquinho Brazão, que se encontra preso desde o ano passado, que assassinou, foi o mandante do assassinato da Marielle Franco, e que até hoje o plenário da Câmara não teve a dignidade de votar a sua cassação. O deputado vai recorrer à Comissão de Constituição e Justiça, mas aliados já prevêem que o recurso será negado. Depois, o plenário tem a palavra final. Para cassar o mandato do parlamentar, são necessários 257 votos. O partido não descarta acionar o Supremo Tribunal Federal. Volto com você. Obrigada, Ana. Vamos ver se vai a plenário mesmo, né, Vera? Porque é isso, o caso do Brazão já está pronto para ser votado há muito tempo, há quase um ano, até agora nada, né? Nesse caso, o PSOL tem razão, o deputado tem razão pelas críticas, porque o que ele fez é absolutamente reprovável. Ninguém imagina que o parlamento seja lugar para pugilato, mas tem crimes muito mais graves, isso nem crime tem crimes e crimes gravíssimos que são cometidos por deputados e para os quais a Câmara adota uma postura absolutamente protetiva, corporativista, não leva os casos ao plenário. No próprio caso do Daniel Silveira, eles ficaram um tempão protegendo o deputado, a mesma coisa agora com o Chiquinho Brazão, e nesse caso fica evidente que uma certa antipatia pessoal e o fato de ele ser um deputado da esquerda que sempre ergueu a voz contra as questões ali internas, entre elas a questão das emendas, orçamento secreto, etc. Tudo isso está pesando para que ele tenha um rito mais acelerado do que aquele que é dado aos outros deputados que contam com uma maioria ali, com um compadrio maior por parte dos colegas, né? Então, tem sim 2 pesos e 2 medidas da Câmara e fica evidente nesse caso. Um ano, né? Exatamente. Aguarda essa situação a uma resolução sobre o caso Chiquinho Brazão. E, segundo alguns colegas, o Hugo Mota chegou a sinalizar para o PSOL que vai colocar essa cassação em votação. Mas, enfim, não temos nada definido exatamente ainda sobre esse assunto. Mas, claro, não só os parlamentares cobrando por causa disso, mas a sociedade também, né? Exato. E tem uma campanha por parte de famosos, de algumas personalidades, eleitores ou não do deputado, mas que, enfim, vem nisso uma perseguição. E lembrando que ele teve votos, que ele foi eleito pelo voto popular e que está sendo alvo desse tipo de processo. Meninas, assim.
Muito bem, vamos com informações do Clauson Dutra, em São Paulo. Ele que está acompanhando os mercados enlouquecidos já há vários dias por causa dos tarifaços de Donald Trump. Mais um capítulo dessa novela, né, Clauson? É isso, Débora, Vera e Carol. As incertezas em torno da guerra tarifária promovida pelos Estados Unidos voltaram a pesar sobre o sentimento dos investidores hoje. As bolsas de Nova York e Bovespa fecharam em forte queda. O dólar fechou o dia valendo R$ 5,89, alta de 0,92% frente ao real. O Ibovespa finalizou hoje o dia em queda acima de 1% aos 126.286 pontos. Os principais índices de Wall Street também caíram hoje. O Dow Jones recuou 2,5%, o S&P 500 caiu 3,4%, já a Nasdaq registrou uma queda de mais de 4%. A volatilidade no mercado aconteceu devido a mais um anúncio da Casa Branca sobre o tarifaço. O governo norte-americano informou que a tarifa contra a China totaliza 145% e não 125%, como foi divulgado anteriormente. A atualização foi divulgada depois da somatória de mais 20% de uma tarifa que já estava em vigor. Segundo especialistas, a turbulência tarifária prejudicou a reputação de confiabilidade da economia americana e a ausência de um acordo entre China e Estados Unidos mantém as ações do país instáveis. Após mais um dia de vai e vem nos mercados, Donald Trump reconheceu hoje que há problemas de transição econômica, mas enfatizou que as políticas tarifárias serão benéficas a longo prazo. Débora. Obrigada, Clauson Dutra, em São Paulo. A gente dorme com um número, acorda com outro. E quanto está agora o leilão da tarifa para a China? 145. 145. Vamos ver para quanto vai o iPhone, né? Porque todos os componentes produzidos na China, todo mundo, inclusive a Apple, dizendo que não tem como transferir essa cadeia de suprimentos num curto prazo para que o iPhone seja produzido nos Estados Unidos. Isso para ficar num exemplo ali bem caro ao mercado norte-americano, né? O consumo do celular mais icônico ali de uma empresa, uma marca que é norte-americana, mas que produz tudo fora. Vai sair uma bagatela. Eu vi as contas aí, tipo, vender um apartamento em Manhattan para trocar de celular. Mas o Donald Trump acha que ele está arrasando. E o que sempre me choca, à medida que os dias passam, a polêmica continua, fica evidente que a ideia é péssima, é um comportamento absolutamente infantil por parte do principal chefe de Estado do mundo, que é assim, vocês viram, ficou todo mundo com medo, mas eu vou dar mais um tempinho e vou dar uns 90 dias. O cara ficar blefando em cima de um assunto da mais alta complexidade, seríssimo, que mexe com a economia global, e fazendo isso com essa total falta de compostura mesmo, não é nem falta de cálculo político, a gente não precisa nem, é uma falta daquele mínimo de compostura que você espera de um governante e que não tem, é tudo na base da galhofa, da brincadeira, tentativa e erro, blefe, coisas que não cabem num assunto tão sério quanto guerra comercial, né? Tasso Veloso ainda nos dizia essa semana, né, Carol, que em breve vai ser mais barato vir aqui no Brasil, comprar um iPhone. O jogo vai virar. Agora, gente, ele falou que ia fazer e está fazendo. O que mais me choca é que as pessoas que votaram, que apoiaram, os bilionários, agora estão assim, meio chocados. Ele falou que ia fazer, gente. Eu acho até um pouco pedagógico que isso está acontecendo nos Estados Unidos, porque isso acontece em outros países, outras eleições, líderes populistas ou de extrema-direita, né, que ficam falando que vão fazer e acontecer durante a campanha. E as pessoas votam numa de, mas ele não vai ser maluco. Não, exato. Gente, ele vai ser maluco e ele vai fazer o que ele prometeu. Primeiro vota porque acha o maluco interessante, depois acha que ele não vai exercer a sua maluquice uma vez eleito, né? É um clássico, realmente. Aconteceu aqui, aconteceu na Argentina, aconteceu lá e voltou a acontecer. Realmente bem bizarro, gente. É um maluco que cumpre, né? Maluco que cumpre. Disso não vai poder ser acusado de estelionato eleitoral. Pois é. Vamos fazer nossa pausa, a gente vai para um breve intervalo, você fica aí com o noticiário da sua região e o Viva Voz volta já com a Renata Agostini. E o Viva Voz está de volta e a gente já vai a Brasília chamar a nossa colunista Renata Agostini. Boa noite, Renata.
Boa noite, Vera. Boa noite, Débora, Carol e aos ouvintes. Boa noite. Boa noite, Rê. Renata, hoje tivemos mais uma bateção de cabeça entre dois ministros que estão se esmerando em fazer isso toda hora. Alexandre Silveira, de Minas e Energia, e Fernando Haddad, da Fazenda. No caso, o ministro da Fazenda tendo de correr para desmentir uma proposta, ou insinuação de proposta feita por Silveira de que poderia haver aí um barateamento da conta de luz. O que está acontecendo? Pois é, um barateamento, uma gratuidade, né? O ministro na verdade, sim. Exato, o ministro de Minas e Energia falou que mais de 60 milhões de pessoas, não falou que devem ser, vamos ver, ele disse serão beneficiadas com a gratuidade de energia, até ali um limite de consumo de 80 quilowatts por mês. Na prática, você vê que a Vera não erra nunca, né? Na prática, é um barateamento, porque quem consumir mais, né, teria uma gratuidade só até essa faixa. A questão é que isso é custo para o governo, porque se você vai oferecer uma isenção no pagamento mesmo, que limitado até determinado limite de consumo, isso significa que alguém tem que pagar essa conta, porque quem vai remunerar as geradoras, as distribuidoras, as transmissoras, essa complexidade que rege o nosso sistema de fornecimento de energia. E nesse caso, a gente está falando de um custo que não está previsto e de um programa que ainda não foi debatido dentro do governo. Isso fez, claro, imediatamente todo mundo olhar para o Ministério da Fazenda. Opa, peraí, que conta é essa? E o ministro Fernando Haddad, muito contrariado, dizendo que na mesma hora telefonou para o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e que não há nada tramitando. E aí e essa palavra, gente, guardem ela porque ela é importante. Quando o ministro fala, não tem nada na minha mesa e não tem nada tramitando, eu falei lá no Palácio do Planalto, isso não significa que isto encerra o debate, porque o próprio ministro Alexandre de Silveira pega e diz que até o final do mês ele enviará, querendo já antecipar que não largará esse debate assim tão facilmente. É confusão contratada e nem é confusão inesperada, porque como o Vera introduziu muito bem, esses dois ministros estão em rota de colisão já faz muito tempo, não só publicamente, mas nos bastidores especialmente, e ainda que seja uma visão muito distinta sobre qual deve ser o manejo das contas públicas, esse é o tipo de conflito, de confronto que o presidente Lula não só deixa rolar, como muitas vezes incentiva. E isso tem feito com que essa bateção de cabeça seja cada vez mais frequente. E no momento em que o governo está lutando, tentando diminuir a baixa aprovação, situações como essa tendem a piorar, ou pelo menos assim, quem tá de fora, né, olhar de fora, fala, poxa vida, não tem harmonia nesse governo e tá muito longe deles darem o dedinho, né, mindinho para fazer as pazes. Tá muito longe, sim. E aí que entra uma questão, né, na visão do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e aqui cabe uma nota para quem está nos ouvindo entender um pouco, talvez porque também esse conflito seja cada vez mais explícito. O ministro Alexandre Silveira, ele é um quadro do PSD de Minas, ele foi para o governo e assumiu essa pasta já num acordo de composição com o PSD de Gilberto Kassab logo no início do governo Lula. O ministro Fernando Haddad, como sabemos, aí é petista de longa data, representou inclusive o presidente Lula na eleição lá atrás quando ele estava preso, mas só para a gente pegar o pé de quem que a gente está falando. Agora, o ministro Alexandre Silveira foi aos poucos se aproximando muito do presidente Lula, se tornou um dos ministros com maior interlocução com ele e virou basicamente uma cota pessoal de Lula nesse governo, porque o próprio o Senado e até integrantes do partido do ministro, o caso do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já entendem que ele não representa o Senado. O Davi Alcolumbre, o atual presidente, começou a pedir, inclusive, a cabeça dele para Lula. Mas nesse movimento de aproximação, Alexandre Silveira passou a ser um
soldado de Lula, não só na execução de ordens, mas também no que ele quer entregar que soe como música para os ouvidos de Luiz Inácio Lula da Silva. E esse tipo de proposta, nesse momento em que o governo está tentando ver como recupera a sua popularidade, no olhar de Alexandre Silveira, atende esse anseio. Ou seja, o que na visão de Silveira e de uma outra ala do governo, ele se tornou muito alinhado, por exemplo, ao próprio ministro da Casa Civil, Rui Costa. A gente precisa oferecer mais coisas para a população. Gratuidade na conta de luz, por exemplo, por que não? O problema disso é que tem regras propostas por esse próprio governo, como o arcabouço fiscal, que tem de ser cumpridas, e a gente já cansou de falar aqui no Viva Voz sobre como o Banco Central, a política monetária tem sofrido para conseguir controlar a inflação diante de sinais trocados que vêm do governo no sentido de não respeitar a contenção das despesas e dos gastos públicos, por exemplo. Agora, ele está cacifado, né? Isso que você está falando, porque ele é desafeto do Alcolumbre, compra briga com a Haddad, já comprou briga com Marina Silva e com o Ibama também. E está fortalecido no governo, né? Lula segue não só deixando, né, que esses episódios de confronto aconteçam publicamente, mas dando sinais que pretende sim manter o ministro. Não faz muito tempo, quando havia ali uma dúvida muito grande sobre a reforma ministerial, não que ela tenha se dissipado, porque ela nunca acontece, né, mas havia uma dúvida maior, me parece. Lula fez questão de, em entrevista para rádios em Minas Gerais, falar, não só elogiar Silveira, mas dizer que ele permaneceria nessa viagem ao Japão, no qual a Alcolumbre fazia parte da comitiva. Ele incluiu também o ministro Alexandre Silveira. Quem esteve lá disse que o clima entre os dois era muito azedo, que havia ali um distanciamento assim, aparente, Davi Alcolumbre evitando muito, mas não há uma indicação, apesar de tudo isso, de enfraquecimento de Silveira, porque ele passou a ser essa parte, esse operador, né? Essa palavra é ruim, né? Essa pessoa de confiança de Lula nessa área. E aí, nada, imagina, para devolver para vocês. E aí é disputa contratada. Só para a gente encerrar, o fato do Haddad ter escolhido justamente hoje para confirmar que a meta para 2026 é de superávit de 0,25% do PIB, tem a ver com isso, com uma tentativa de mostrar para o mercado que essas benesses, sem nem chapéu, né, não é nem com chapéu alheio, sem ter nem chapéu para fazer benesse, são maluquice da cabeça do Alexandre Silveira? Exato, de Silveira e de qualquer outra ala que tente, né? A verdade é que o ministro Fernando Haddad, por essa configuração do governo e por essa característica do presidente Lula, sempre quando a gente chega perto de auxiliares para perguntar, mas por que está deixando isso acontecer? A gente escuta muito isso, né? O presidente gosta de ver isso, né? Gosta desse embate de ideias no entorno dele. Mas a verdade é que quando o Lula deixa, e ele deixa com frequência isso acontecer, de ministros darem sinais conflitantes com a agenda de Haddad, ele leva o ministro a ter de reafirmar. E aqui eu vou usar essa palavra na ausência de uma melhor, de reafirmar o óbvio. Por que o óbvio? Porque o arcabouço fiscal ele foi sugerido por esse governo com aval de Lula, foi aprovado com o engajamento da articulação política de Lula e a regra que está valendo. E ela prevê, sim, que no ano que vem esse governo tenha de entregar um superávit. Esse sempre foi o acordado. Esse ano eles têm que entregar o resultado, a meta zero, né, que se fala, tudo zeradinho ali, e no ano que vem tem que entregar o superávit. Agora, Haddad precisa o tempo inteiro dizer, não está mudando nada, porque integrantes do governo fazem sempre uma questão de deixar isso no ar. Exato. Renata Agostini, como sempre com a gente às terças e quintas. Até semana que vem, um ótimo fim de semana para você. Obrigada, meninas. Um beijo, até semana que vem. Beijo, Tchau. E a gente vai para mais uma pausa rapidinho e volta já já para o encerramento do Viva Voz. Vamos voltar com os dados do Datafolha, gente, sobre a corrida eleitoral no estado de São Paulo. O Datafolha divulgou hoje, a pesquisa mostra que o governador Tarcísio de Freitas
tem amplo favoritismo para a eleição de 2026. Ele aparece com 41% das intenções de voto, num cenário que inclui também o vice-presidente Geraldo Alckmin, que teria 25% das intenções de voto, o ex-coach Pablo Marçal, que está inelegível por decisão do TRE de São Paulo, tem 15% das menções. Na sequência, aparece aí um empate técnico entre o ministro Alexandre Padilha, do PT, com 6%, deputado federal Ricardo Salles, do Novo, com 4%, brancos e nulos somam 9%, 1% não soube responder. Tem alguns outros cenários. Caso o ex-governador, também ministro Márcio França, seja o nome do PSB na disputa e não Geraldo Alckmin, Tarcísio iria para 47% das intenções de voto, Pablo Marçal teria 16%, e o Márcio França, 11%, Alexandre Padilha, 6%, e Ricardo Salles, 4%, essa simulação de um segundo cenário. O Tarcísio tem rejeição de 21% dos eleitores, também venceria o Alckmin, França e Padilha em cenários simulados de segundo turno. O governador tem o governo avaliado como bom ou ótimo por 41% dos paulistas contra 22% que o classificam como ruim ou péssimo. Grande dúvida é para onde vai Tarcísio, né, Vera? Se vai disputar a reeleição ou se vai disputar a presidência. Eu acho que ele ainda não decidiu, mas ele claramente, nas 2 últimas semanas, procurou sair desse fogo cruzado. Ele fez ali conversas com pessoas propositalmente para que vazassem, para que ficasse ali no ar a ideia de que ele pensou, mas ele vai mesmo sair à reeleição. Então, essa pesquisa acaba alimentando essa ideia, porque ele tem um favoritismo muito tranquilo, né? O Geraldo Alckmin sendo colocado como o nome ali da Frente Ampla Lulista para enfrentá-lo é algo que acontece à revelia do vice-presidente. Ele não gostaria de ser colocado, né, nesse cenário. E isso aí é uma ponderação que muitos fazem quando aventam a possibilidade da vaga de vice ser oferecida a algum outro partido maior que o PSB, como maneira de ter esse partido na aliança já desde a largada. O Lula, em 2022, contou com o apoio do MDB, contou com o apoio de outros partidos, mas no segundo turno, portanto, não teve o tempo de TV desses partidos. A sua frente para disputar era uma frente menor, tinha o PSB, tinha outros partidos menores. Então, a ideia agora é compor uma coalizão de partidos que já estão no governo para dar ao presidente uma maior musculatura para disputar a reeleição. Então, a vice-presidência é um dos atrativos para conseguir ampliar essa aliança. Essa ideia de Tarcísio ser o candidato bolsonarista para enfrentar o Lula está crescendo na cabeça de empresários. Ele tem ouvido clamor aí de uma série de lideranças políticas, como Ciro Nogueira, etc. Mas ele não quer decidir isso agora. E se o governo estiver bem e o presidente tiver uma chance razoável de se reeleger, os aliados do governador acham muito pouco provável que ele se meta numa aventura quando tem uma reeleição tão tranquila como aparece aí na pesquisa. Me chamou a atenção o fato dele ter dobrado a rejeição dele, apesar de ainda ser francamente aprovado, mas foi de 11% para 22%. Tudo bem que a gente está falando de uma pesquisa cuja regularidade é bem mais espaçada do que aquelas pesquisas que a gente tem analisado aqui de popularidade do governo federal. Essas são de 2 em 2 ou de 3 em 3 meses. O último Datafolha que a gente tinha era de 2023, então tem um gap um pouco maior, mas ainda assim dobrou, mesmo que em bases ainda muito confortáveis para o governador. A rejeição dele é de 22%, isso é pouco. Mas esse dobrar mostra que tem alguma coisa que começou a criar um ruído. E a pesquisa não aventa, ela não pergunta quais são as razões para essa desaprovação, mas, a meu ver, a segurança pública deve ser um dos calcanhares de Aquiles do Tarcísio, porque a gente tem tido muitos casos, né, de violência, não só na capital. No interior de São Paulo teve um caso aí de Novo Cangaço recente, bem grave, ali de assalto a banco, com uma operação cinematográfica. Então, isso está presente em todas as regiões do estado e é um fator de desgaste para o governador. E num cenário sem Tarcísio, caso ele não participe da disputa, a liderança
seria assumida por Geraldo Alckmin, com 29% das intenções de voto. Na sequência, Pablo Marçal, com 20%. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, prefeito da capital paulista. Recentemente, ele se colocou à disposição de Tarcísio para substituí-lo na eleição, caso Tarcísio seja o candidato à presidência. Também aparece em terceiro lugar, com 12% das menções. O prefeito de Sorocaba, cidade aqui do interior de São Paulo, Rodrigo Manga, do Republicanos, que também é conhecido como prefeito TikToker, aparece nesse terceiro cenário em quarto lugar, com 5% dos eleitores das intenções de voto, mesma taxa de Alexandre Padilha, do PT. E o prefeito de Sorocaba, o Rodrigo Manga, foi alvo de uma operação da polícia. E o André Pinheiro tem mais informações ao vivo sobre isso. Oi, Débora. A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira a Operação Copia e Cola. E um dos alvos foi o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, do Republicanos. Ele é suspeito de ter recebido propina em contratos com uma empresa que presta serviço para o município. Essa investigação começou em 2022. A operação identificou crimes de lavagem de dinheiro e o nome de Manga surgiu nas investigações após a quebra de sigilo bancário e fiscal de outros suspeitos. Rodrigo Manga ganhou destaque nacional com os vídeos que publica nas redes sociais. Conhecido como prefeito TikToker, ele publicou um vídeo fazendo chacota da operação da PF e classificou a ação de perseguição política. Eu lançar minha pré-candidatura a presidente da República, pontuar em terceiro lugar nas pesquisas internas, em segundo lugar para o governo do estado, mandaram a Polícia Federal aqui em casa por causa da denúncia e acharam algumas coisas aqui em casa. Bolo de cenoura, Nutella e o Pokémon que o meu filho tanto ama. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mudar a minha pré-candidatura agora. Eu vou intensificar mais ainda. Eu não tenho medo de você, presidente Lula, e de nenhuma outra autoridade que está incomodada com a nossa ascensão. Além da casa dele, os mandados foram cumpridos no gabinete do prefeito, na Secretaria de Saúde da cidade, no Diretório Municipal do Republicanos e na casa do ex-secretário da Saúde, Vinícius Rodrigues. A Prefeitura de Sorocaba disse que a gestão colabora com as autoridades para que todos os fatos sejam esclarecidos. Pelo menos 100 agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em 13 cidades. Além de Sorocaba, no interior paulista, a operação foi realizada na capital, em municípios da Grande São Paulo e ainda em Vitória da Conquista, na Bahia. Ao todo, R$600 mil em espécie foram encontrados nos endereços alvos da operação. Débora. Obrigada pelas informações, André Pinheiro. Em São Paulo, enfim, a investigação trata de denúncias bastante graves, importantes, desvios de dinheiro, principalmente da área da saúde. É claro que o prefeito de Sorocaba vai ter todo o espaço para se defender, enfim, o seu início da investigação, né, com mandados de busca e apreensão. Mas é uma situação que precisa ser investigada com profundidade, né, Vera? Exato. A gente já tinha visto, já estava vendo aí operações em torno de desvios na área de saúde. E teve mais essa etapa hoje com essa operação Ctrl-C, Ctrl-V. Ela já vem desde 2022 e é aquele esquema básico ali. Contrata-se uma organização social, ela é responsável por gerir serviços de saúde e a partir daí se vêem vários crimes relativos à lavagem de dinheiro e outros que são bastante comuns em administrações. Aí a grande surpresa foi a presença desse prefeito, que é uma personalidade nas redes sociais. Eu confesso que eu não conhecia, mas os meus filhos conheciam esse lado TikToker do prefeito de Sorocaba. E quando o nome, por exemplo, quando houve aquela trollagem lá do Felipe Neto lançando seu nome a alguma coisa que era, na verdade, uma propaganda, uma campanha de marketing, eles associaram a estratégia à do prefeito de Sorocaba no jantar familiar. Então, é alguém que é conhecido dessas gerações mais jovens por essa atuação. E o que ele está fazendo é o que a maioria dos políticos, quando acontecem operações do gênero, faz: dizer que está sendo perseguido, que está sofrendo uma perseguição política justamente por conta dessa proeminência que ele vem adquirindo nos últimos meses. É preciso que as investigações sejam bem transparentes,
bem claras e que haja evidências concretas realmente contra ele, que a Polícia Federal justifique o que fez com base em evidências concretas. A gente não pode imaginar que a Polícia Federal vá realmente fazer algo contra um adversário do presidente Lula. Isso não é imaginável. A Polícia Federal tem de ter independência funcional, independência de atuação. Até aqui não tem nada que comprove que esteja havendo algo direcionado contra o prefeito, mas a gente também não conhece a base das alegações contra ele. Então, é um caso em andamento. A gente vai ter que esperar para saber mais do que há em relação a ele especificamente, né? Eu só conheci pelo meme que diziam que o prefeito era aquele empresário rei do camarote, porque eles são muito parecidos, mas não são a mesma pessoa. Vocês foram impactados por esse vídeo, esse meme? Nem lembro da cara do rei do camarote. Que o prefeito de Sorocaba era o rei do camarote. Aí eu fui no Google e falei, não é possível, o rei do camarote virou prefeito, mas não são a mesma pessoa, tá, gente? Tá, não tem vou nada até a ver. procurar. Um é Rodrigo Manga, que é o prefeito. O outro é Alexander de Almeida, aquele que ficou famoso como rei do camarote. Parece, vai. Lembra. Parecer. Lembra. Parece mais ou menos. Também tô olhando aqui, não achei parecido. Mas rolou esse meme aí, dizendo que o prefeito era o rei do camarote. Eu recebi. Já tem fotos deles lado a lado aqui para essa comparação. Vera, muito obrigada. Até amanhã. Amanhã a gente faz aquele resuminho da semana, meninas. Até lá. Beijo, Até. Vera.